sobre opções livres do mercado. Trouxe aqui algumas. Acho que para assumir 4 jogos, o Goiás ele pode pensar da seguinte maneira: ou traz um cara, digamos agora um pouco mais jovem, já pensando no ano que vem, mas se fosse para fazer isso, era melhor ficar com o Armando, né? Já que tá no time, enfim, poderia completar a temporada de 2024. Então, para assumir em 4 jogos, deveria ser um perfil, digamos, mais enérgico, um cara de chegar, assumir a responsabilidade e tentar mudar o clima nos bastidores do Verdão. Alguns técnicos com esta característica, e que inclusive já foi procurado pela diretoria do Goiás na atual temporada, é o Zé Ricardo, que acabou de ser demitido lá do Cruzeiro. É um técnico que tem muito essa característica de chegar, dar certo nos, sei lá, 2, 3 primeiros jogos, vencendo um, empatando o outro, conquistando alguns pontos. Até deu certo nessa inicial chegada ao Cruzeiro, mas nas últimas rodadas perdendo muitos jogos, né, e sendo demitido após o duelo contra o Coritiba. O Zé Ricardo, essa informação também, se eu não estiver enganado, foi até publicada pelo André Rodrigues, um nome que estava em pauta no Goiás quando ele deixou o futebol japonês antes da chegada do Armando Evangelista. O Goiás que apostou no Emerson Ávila, aliás, esperou o Armando encerrar o seu contrato em Portugal para trazer o português, e isso só aconteceu em meados do mês de junho, e usou o Emerson Ávila como um tampão dentro desse período. Com a saída do Zé Ricardo no Shimizu S-Pulse do futebol japonês, aí sim virou uma opção no Goiás, com a repercussão não tão legal assim na torcida. Foi uma carta tirada do baralho, né? Então um técnico que foi procurado nesse ano foi sim o Zé Ricardo. Pode ser uma opção, sabe? Não gostaria, mas que se for uma situação insustentável hoje no Goiás, tentar trazer um cara aí pra, sei lá, dar alguma coisa, uma maluquice nessas 4 rodadas finais. Tem um jogo contra o Cruzeiro, ele tava no Cruzeiro até semana passada. É umas coisas que a gente só vê no Brasil, tem que dar risada mesmo, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas enfim, acho que pode ser uma opção dentro desse quesito. Um outro técnico que foi procurado pelo Goiás nessa atual temporada também é o Maurício Barbieri, com proposta oficial. Isso aconteceu também após a saída do Emerson Ávila, dentro desse período de incerteza se o Armando iria ou não chegar. O Maurício Barbieri foi sim procurado com proposta, inclusive, do maior do Centro-Oeste. Essa informação confirmada pelo pessoal do Imprensa Verde. Inclusive, até gravei um vídeo falando sobre o Maurício Barbieri, essa possibilidade dele chegar exatamente no dia que o Goiás contratou o Armando Evangelista. Até fiquei bravo naquele dia, gravei o vídeo falando sobre o Maurício, e na mesma hora o Goiás anunciou, né? Depois que eu terminei de gravar o vídeo, editar, fazer a capa, o Goiás anunciou o Armando, aí eu tive que gravar na correria. Você pode ver que o vídeo de apresentação do Armando, o primeiro, falando sobre o técnico, eu nem consegui pesquisar muito sobre ele, porque já tinha falado do Maurício no vídeo anterior. Mas enfim, é um cara que foi sim procurado. Na minha avaliação, não aceitaria de forma alguma 4 jogos no Goiás, mesmo que se fosse, bora contratar o Maurício para ele ficar para o ano que vem também, o que eu até acharia uma opção ok. É interessante no mercado, 42 anos, já teve aquela passagem pelo Goiás no Campeonato Goiano de 2019, mas acho que o Barbieri não gostaria de ter o seu currículo manchado com um rebaixamento que ele basicamente não teve culpa. É óbvio, pode chegar, tirar o Goiás dessa situação e pro ano que vem ter um contrato ainda melhor em uma Série A do Campeonato Brasileiro, com toda certeza. Porém, depois de passagens aí no Red Bull Bragantino, no Vasco da Gama também, eu acho que o Maurício Barbieri não aceitaria um desafio como esse, né? Acho que seria muita loucura. Um outro técnico que tem essa característica de chegar, arrebentar com o ambiente, conseguir alguns pontos, é o Vanderlei Luxemburgo. Mas a gente sabe que a diretoria do Goiás é muito pão dura. Se demitir o Armando, já vai ter que tirar do bolso 2 milhões de reais. Então eu não sei. Se o Armando sair, o Goiás vai, sei lá, tentar arrumar alguém ali dentro do clube para, sei lá, ficar nessas últimas rodadas. Mas se buscar um novo técnico, na minha avaliação, deveria ser com esse perfil. Se for para ser só um tampão, esses 4 jogos na reta final da Série A, a gente paga aí um salário, sei lá, 200, 300 mil reais, mais uma premiação se você conseguir. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Luxemburgo ainda não foi anunciado pelo Cruzeiro. A tendência é que o Cruzeiro tente essa cartada final na reta de chegada do Campeonato Brasileiro. É um técnico que pode não ser o melhor, mas é um técnico extremamente
vencedor, sabe? Nem gosto muito da forma que a imprensa trata e o Luxemburgo, o Felipão, trata como se fosse pessoas, qualquer um, né? Pessoas lixo, e pelo amor de Deus, a gente comparando assim, né? Não tem nem como eu vim aqui falar que o Luxemburgo é um cara ultrapassado, um perdedor, pelo amor de Deus, é cada prepotência, né, que cada pessoa tem. Gostaria de ver o Luxemburgo como um projeto de longo prazo no Goiás? Com toda certeza, não. Mas um cara para chegar, resolver aí esses últimos 4 jogos, pode ser uma alternativa, mas como eu falei, uma diretoria pão dura do Goiás, não sei se faria um investimento desse tamanho. O Luxemburgo, que estava por último no Corinthians, né, não foi bem, né, de fato. Você pegar aí os jogos dele, 38, só conseguiu 14 vitórias, mas aquele objetivo inicial de tirar o time próximo da zona de rebaixamento, o Luxemburgo conseguiu fazer, mas jogando futebol basicamente inexistente, mas é o resultado, né? A diretoria dos clubes aqui no Brasil demitem os técnicos, fazem reformulações grandes dentro do seu elenco, contrata sem ter critério algum e quer que um técnico chegue lá e seja o salvador da pátria também. Aí é complicado, né? Mas enfim, acho que é um outro técnico que tem essa característica de chegar a mexer com o elenco em 4, 5, que seja jogos finais no Brasileirão. Acho que o Luxemburgo vai sim para o Cruzeiro. Por falar em Luxemburgo, quem que é o Luxemburgo do Goiás? Ele mesmo, o Hélio dos Anjos, atualmente com 65 anos de idade, contrato renovado no Paysandu para a temporada que vem. Então, para a temporada de 2024, na Série B do Brasileirão, ele continuará em Belém. Mas agora está de férias, né? Então, sei lá, se surgisse um convite, eu não duvidaria, digamos, de um empréstimo do Paysandu nessa reta final do Campeonato Brasileiro para o Goiás. Até uma situação assim semelhante aconteceu com aquele técnico, o Eduardo Batista, onde ele tinha contrato no Mirassol, terminou a Série C, ele pegou e foi para a reta final da Série B, emprestado ao Remo, né? E para 2024 acabou retornando de fato para 2022, naquela ocasião ainda, acabou retornando para o Mirassol. Então, se fosse para, sei lá, buscar o Hélio dos Anjos nessa reta final, seria mais ou menos dentro desse quesito. Eu acho que o Hélio aceitaria esse convite, ele de boa, de férias, lá em Florianópolis? Acho que não, tá? Acho que não faria essa loucura, né, de pegar aí o Goiás agora em 4 jogos e deixar, querendo ou não, um clima estranho com a torcida, com a diretoria do Paysandu, mas pode ser sim uma alternativa. O Hélio dos Anjos tem 65 anos de idade, a última passagem dele pelo Goiás aconteceu lá naquela Série B, tanto de 2017, ele continua também para 2018, acaba sendo demitido ali com 3, 5 jogos, se eu não estiver enganado, da Série B, passa no Paysandu, no Náutico, Ponte Preta e nas 2 últimas temporadas agora, tanto em 2023 quanto em 2024, seguirá em Belém, um técnico que vem de bons trabalhos, conseguiu o acesso na Série C, a Ponte Preta toda endividado, ele conseguiu manter na Série B do Brasileirão, conquistou o título da 2ª Divisão Paulista, boas campanhas no Náutico, né, naquela Série B, por exemplo, como de 2021, mas que obviamente, né, um cara para longo prazo, acredito que não, mas para chegar, mudar o espírito, enfim, a alma ali do vestiário, acho que é um técnico que tem esta Vamos começar o nosso vídeo de hoje para falar novamente sobre a decisão mais fácil que a diretoria do Goiás poderia fazer nesse atual momento e assim, até mesmo poder, digamos, isentar-se de culpa. É óbvio que isso não vai acontecer, o torcedor do Goiás ele está, digamos, mais inteligente, se assim posso colocar, nos últimos anos, ele vem cobrando mais, ele vem entendendo o que a diretoria do Verdão faz, não estou querendo dizer que tem algo, digamos, de roubo, não é isso que eu estou querendo dizer, mas apenas uma forma de tentar enganar o torcedor, né? Parece que os dirigentes do Goiás, eles sempre querem passar, e às vezes não tão bem assim, que são mais inteligentes, mais espertos que o torcedor comum e às vezes até mesmo mais do que a imprensa. Igual aquela história de que quando tinha jogo da Sul-Americana, o CK dos jogadores ficava mais alto e eles não poderiam atuar nos jogos do meio de semana, né? O que obviamente é uma completa besteira. Se você chegasse no torcedor e falasse, olha, a gente não vai jogar a Sul-Americana com o time titular porque a gente não teve condições de montar um elenco forte nesse ano e aí vai ter que priorizar a Série A do Campeonato Brasileiro, o torcedor iria virar a cara, mas pelo menos ele reconheceria a verdade, né? Dentro da sua fala, do seu raciocínio. E aí fica essa coisa, sempre buscando um caminho mais fácil. O que era mais fácil agora? Demitir justamente o Armando Evangelista. Se o Goiás demitisse e ele contratasse um novo técnico, é igual eu falei nos outros vídeos também. Não vou colocar aqui, não vou isentar o Armando de culpa e não vou tirar também as possibilidades das questões que acontecem nos bastidores do Goiás que a gente não sabe, o que é extremamente natural, né? Na relação diária do Armando Evangelista com um grupo de jogadores, juntamente também com a diretoria
do Verdão. Entretanto, a não ser que tivesse algo insustentável para as próximas rodadas, pelo menos as informações que a gente tem, tanto do André Isaac, quanto também do André Rodrigues, lá da Rádio Band News de Goiânia, o Goiás não irá procurar um novo técnico e também, segundo o Periquito Gurizado, o Goiás não deverá pagar essa multa de R$2 milhões, já que a partir do dia 13 de novembro o Goiás poderia mandar embora o Armando Evangelista, com o contrato já se encerrando no final do mês de dezembro, sem ter que pagar esses R$2 milhões de multa rescisória. Então, o que seria o mais cômodo, né, para a diretoria do Goiás? Mandar embora o treinador, justamente agora, sem a continuidade, né, para a próxima temporada, que eu vejo sim com bons olhos, ou pelo menos via, né, agora não tem como mais. Ou até mesmo, se tivesse pensado, olha, a situação está insustentável, não vai dar mais para continuar com o Armando, houve uma briga, uma discussão, algo nesse sentido, eu entenderia. Pelo menos a princípio, não é isso que aconteceu. E agora, indo tanto o técnico Mário Henrique, do Sub-20, quanto também o Leandrão, né, o Leandro Campos, preparador físico do Goiás. Então, qual a chance, agora mudando, faltando 4 jogos, de colocarem outros profissionais que não estão ambientados com Série A de Campeonato Brasileiro, podem até conhecer esse elenco atual do maior Centro-Oeste, mas que, na minha avaliação, não vão conseguir extrair mais do que o Armando Evangelista vinha fazendo nas últimas rodadas, sabe? Então, é uma decisão muito burra, independente se tivesse que pagar a multa rescisória ou não, né? Porque o salário do Armando, junto com a sua comissão técnica, gira mais ou menos na casa de R$400 mil, segundo informações do Jorge Nicola. Se fosse essa demissão já pagando uma multa de R$2 milhões, seria um exagero, porque, convenhamos, o Goiás já está rebaixado para a Série B do ano que vem, pode acontecer um milagre, uma maluquice, mas essa chance é muito mínima, independente se fosse o Armando, o Leandro Campos ou o Pepe Guardiola, técnico do Goiás, nesses últimos 4 jogos. Então, é uma decisão assim que poderia ser tomada antes. A diretoria do Goiás já está insatisfeita com o Armando desde aquela época que o Sander voltou para ficar à disposição e o Armando insistiu com o Hugo, insistia também com o William Oliveira, já tinha ali pitaco da diretoria do Goiás. O Armando não escutou, fez a sua parte, porque na minha avaliação, se você é contratado para ser o técnico, é você que deve escalar. E o Goiás e todos os outros clubes goianos também, eles não dão essa liberdade para os seus treinadores, principalmente o Goiás e o Atlético Goianiense também, com o Adson Batista. Então tem esse defeito de querer ficar dando pitaco em tudo. Eu sei que o Armando pode errar, eu também erro, você também erra, mas assim, deixa o camarada fazer a função dele. Se ele foi contratado justamente para aquilo, uma diferença de Hugo ou Sander na lateral esquerda ou de William Oliveira para Rafael Guzzo no meio de campo, essas pequenas decisões não foram elas que rebaixaram o Goiás para a Série B do Brasileirão. Então é muito cômodo, sabe? Eu gosto do Armando Evangelista, acho que para o ano que vem mesmo, eu tenho vamos colocar aí que o Armando teve questões a serem resolvidas com o Ali e com o Paulo Rogério, tudo bem, em dezembro eles não irão ficar mais no Goiás para o ano que vem, mas parece que tem um ego muito grande, vamos mandar esse cara embora, sabe aquela coisa de querer ser mais do que alguém, eu mando em você, então sai daqui, sabe, é difícil de explicar. Acho que seria um momento de engolir o orgulho, entender o que está acontecendo no Goiás e procurar essa continuidade do Armando Evangelista. Se você há pouco tempo atrás esperou 3 meses o Armando chegar, quando ele veio, deu certo ali nos jogos iniciais, falava para Deus e o mundo que era a solução do Goiás, que não se via mais sem um técnico estrangeiro no clube, por que agora, quando o time obviamente abriu a boca, né, agora você já não consegue mais tirar leite de pedra com esse elenco na reta final, agora o Armando não presta, ninguém presta e acaba sendo demitido. Então, na minha avaliação, uma outra decisão fácil, cômoda, né? Se fosse para demissão e tentar algo diferente já na reta final, porque o Armando não estava dando conta de tirar nada do time, aí é uma coisa. Mas se você lembrar como jogava, por exemplo, um Goiás ofensivamente falando, tanto do Jair Ventura, quanto do Guto Ferreira, quanto do Pintado, do Marcelo Cabo, você olhar para esse time horroroso do Goiás na Série A e ver que existe algo, existe um trabalho, existe uma ideia de jogo, uma saída de bola, bola parada, a construção de jogadas também de pé em pé. Enfim, né, o Goiás infelizmente não consegue ficar, 3 meses com o mesmo técnico.